Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos ao 6º Meeting HTM de Eletroestética Avançada, evento paralelo da Estética em Rio 2018. A nossa próxima palestra se intitula Energia Térmica e sua ação na pele e gordura da face. O nosso palestrante tem formação em fisioterapia, especialização em eletroterapia e doutorado pela Universidade de Santiago de Compostela, Espanha. Além disso, é autor de importantes livros das áreas de estética e fisioterapia. Seja recebido com um caloroso aplauso, Dr. Johnny Zagni. Muito obrigado aí pela calorosa acolhida. Agradecer também à família HTM pela confiança da gente estar aqui participando do evento e trazendo algumas novidades. Bem, pessoal, o que a gente tem para comentar sobre essas energias? Primeiro, sempre entendendo o seguinte: sempre que eu vou começar uma aula com meus alunos estão iniciando a prática da eletro, eu sempre coloco para eles o seguinte: não adianta pegar um equipamento, esse aparelho é indicado para tal coisa. Não, a gente começa errado. A gente tem que começar sempre a entender que quando nós vamos utilizar um equipamento, nós temos que começar a entender que esse equipamento ele vai produzir uma energia. Sempre começar por esse ponto de vista, correto? Então, tentar entender que energia é essa. Então, o que é um aparelho? Um aparelho é um gerador de energia. Beleza. Essa energia tem que sair do equipamento, tem que chegar no paciente e tem que produzir um efeito. Então, eu tenho que saber qual é a disfunção tecidual, eu tenho que saber avaliar o paciente, para saber se a energia que o aparelho está saindo é a energia necessária e suficiente para produzir o efeito, o resultado que a gente quer. Certo? Então, uma coisa tem que ficar clara para nós. Quando a gente escolhe uma energia, veja que eu não estou falando de um aparelho, quando a gente escolhe uma energia, provavelmente não é necessário uma segunda energia para melhorar o efeito da primeira. Então, no mundo da estética, quando eu falo no mundo da estética, eu falo no âmbito geral, independente da formação do profissional, nós temos uns vícios que devem ser corrigidos, correto? Então, é muito comum a gente escutar que eu vou usar um aparelho primeiro, depois vou usar um segundo, para potencializar o efeito do anterior. Isto é completamente errado. Significa que nós escolhemos o primeiro aparelho errado, correto? Então, a gente tem que começar sempre por... É sempre interessante que a gente fique... nos auto-questionamos. Eu sempre brinco em aula que a gente tem que ser o famoso advogado do diabo. Mas é para nós mesmos. Né? Eu tenho que me questionar. Será que isso que eu estou fazendo está correto? Será que a energia do aparelho que eu escolhi e será que a intensidade dessa energia é suficiente? Então, é desta forma que a gente começa a entender o funcionamento de um equipamento, correto? Uma coisa muito importante também na área da estética é que quanto mais forte, melhor. Está errado. Não é o mais forte, melhor. É a forma que essa energia será absorvida que interessa. Tá bom? Então,
se a gente for vender, né, um aparelho, e se eu colocar para vocês, simplesmente esse aparelho produz, vamos lá, radiofrequência. O pessoal vai, beleza, produz radiofrequência. Mas se eu colocar para vocês que esse aparelho produz uma super radiofrequência, quem vai vender aparelho? Quem falou que é o super, não é verdade? Então isso tudo tem que ser analisado por nós, que somos os consumidores finais, não é verdade? Então a gente tem que sempre prestar atenção, porque os aparelhos, todos eles funcionam, não tem aparelho ruim, não tem energia ruim, tem uma energia mal escolhida, tem uma energia mal aplicada. É isso que interessa para a gente. Então nós temos diferentes tipos de energias que os equipamentos emitem, geram e emitem para os nossos pacientes, tá certo? Uma energia térmica. O que é a energia térmica? Ela pode aumentar a temperatura tecidual ou pode baixar a temperatura tecidual. Uma radiofrequência aumenta a temperatura. Uma criolipólise baixa a temperatura, tira calor do adipócito. Então é isso que a gente tem que começar a entender. Uma energia mecânica, uma onda de choque, um ultrassom, né? Como é que funciona? Para que funciona? Como é que funciona essa energia? O que ela faz num tecido, numa célula que a gente está trabalhando? Perfeito. O que é um tratamento estético? Então, muitas vezes, o pessoal, né, o pessoal que eu digo, os profissionais, eles depositam um tratamento exclusivamente num aparelho. Olha que eu trabalho com equipamentos há muitos anos, dou aula de aparelhos há muitos anos. Vou voltar de novo à radiofrequência, né? A gente vai falar daqui um pouquinho sobre ela. Mas a gente está dando uma aula de radiofrequência, uma das primeiras perguntas que fazem é: professor, de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a radiofrequência? Quantas vezes eu preciso fazer uma radiofrequência? Como se isso fosse uma resposta universal. Ora, depende do teu paciente, depende do que você quer. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, um tratamento estético, ele não depende exclusivamente de um aparelho. Os resultados não dependem exclusivamente de um aparelho. Quando a gente fala em tratamento estético, nós estamos falando principalmente de pele e tecido adiposo. E, logicamente, que o tecido muscular também. Então, o que é um tratamento estético? Do que ele é composto, né? Da alimentação. Veja que a alimentação não tem dia bom e dia ruim para se alimentar. Né? Tem gente que acha que só pode cuidar da alimentação de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo, final de semana, está liberado. Pode ter estragado toda a tua semana. Então, o cuidado da alimentação, ele é um cuidado diário e eterno. Isso eu tenho que falar para o meu paciente. Se o meu paciente tiver uma pele glicada, uma pele açucarada, eu tenho que dizer para o meu paciente que o tratamento dará resultado se ele mudar os seus hábitos alimentares. Isso eu tenho que falar para ele. Eu não posso ter medo do paciente. Então, alimentação todos os dias. O cosmético. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui, algum creme deve ter passado no corpo. Algum protetor solar deve ter colocado no corpo, no rosto. Então, o cosmético, ele é um dos maiores responsáveis, um dos maiores coadjuvantes do tratamento estético. Só que eu tenho que saber que cosmético é esse que eu estou usando. O cosmético também, a gente observa na feira, que a proposta de vender um cosmético, ela é lúdica. O que significa lúdica? A cor. Se eu colocar ali para vender uma máscara transparente e alguém colocar uma máscara preta ou vermelha, quem vai vender máscara? O colorido. E muitas vezes essa máscara preta ou vermelha não tem nada dos ativos que a gente precisa.
e às vezes os ativos estão naquela máscara transparente. Então tem que entender o que significa cosmético. Porque o cosmético talvez seja a maior fonte de renda dentro de uma clínica estética. Mas eu tenho que entregar esse produto para o meu cliente. Eu não posso dizer para ele usar o creme X, Y, Z e ir lá no shopping comprar, ou na farmácia da esquina. Eu deixei de ganhar o maior faturamento de dentro da minha clínica. Então eu tenho que saber a composição real do cosmético, eu tenho que saber a forma dele ser utilizado. Né? Por quê? Porque ele é o fator coadjuvante, talvez principal, de um tratamento. E nós vamos observar que os aparelhos nós usamos eventualmente. O paciente não leva a radiofrequência para casa. O paciente vem para a clínica uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez a 20 dias, às vezes uma vez a um mês. Então significa que o maior tratamento do paciente está em casa. Porque é em casa que ele vai cuidar da sua alimentação e é em casa que ele vai usar o seu cosmético. E a clínica é o local em que será aplicado, eventualmente, um equipamento. Tá certo? E esse equipamento nós temos que escolher da melhor forma possível para ele dar resultado. Então, esse é o nosso grande elenco aqui, o nosso grande significado, o que é um tratamento estético. Tá certo? Muito bem. Então, nós temos que entender que os equipamentos, produzindo as suas energias, devem ser escolhidos rigorosamente por nós. Eu sempre comento, sempre falo em aula, que antes de comprar um aparelho, eu tenho que estudar o que eu estou comprando. Aparelho mal comprado, investimento mal realizado. E depois eu não consigo me desfazer dele, pelo menos pelo preço que a gente pagou. Então, um aparelho, ele tem que produzir resultado. Um aparelho tem que ser um produtor financeiro, ele tem que atrair dinheiro para dentro da clínica. Um aparelho não é para enfeitar a clínica, ele é para dar resultados. E se nós associarmos os equipamentos com os nossos ativos que nós temos hoje, e o que é interessante? Que hoje nós temos ativos com bionanotecnologia. Hoje nós estamos numa situação que nos favorece como profissional. Porque hoje nós temos produtos que nós não precisamos mais de aparelhos para introduzi-los na nossa pele. Hoje nós não precisamos mais de eletroporação, hoje nós não precisamos mais de iontoforese, né? Ficar esfregando aquele rolete no rosto do paciente, pingando uma gotinha, esfrega para lá, esfrega para cá. Nós não precisamos mais de ativos num gel para fazer uma terapia combinada. Por quê? Porque hoje nós temos produtos que basta encostar na pele e eles são permeados 100%. Então tem que saber o que é esta bionanotecnologia. Em qual ativo que essa bionanotecnologia se encontra? Porque ela é cara. Ela é cara. Ela não está num pote de 1 quilo de R$50. Pode ter certeza disso. Então não carreguem peso de graça para casa. Certo? Esse é um conselho que eu dou para vocês. Não façam o seu corpo doer carregando creme cheiroso sem saber o que tem dentro de ativo ali dentro. O cheirinho num creme é a coisa mais fácil que tem para colocar. O complicado é colocar um ativo bionanotecnologia. Tá certo? Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre gordura. E eu gosto muito de falar em gordura para estética, porque os
profissionais ainda da estética têm uma certa dificuldade de entender como que um equipamento trabalha no tecido adiposo. Então vamos começar por aqui. Quais são os pacientes que nós vamos atender numa clínica de estética? O paciente com seu IMC normal ou um paciente levemente sobrepeso. Por quê? Porque nós vamos trabalhar, como está lá escrito no manual do aparelho, em gordura localizada. Então, obrigatoriamente, eu tenho que saber a diferença de gordura localizada e gordura regionalizada. Um aparelho estético não é aparelho para emagrecimento. Um aparelho estético não emagrece. Eu tenho que ter muito cuidado para fazer a divulgação. Eu tenho que ter muito cuidado para fazer uma propaganda que ela pode se tornar enganosa e eu tenho que responder um processo judicial muitas vezes por isso. O paciente vai nos cobrar. Então, com aquelas pessoas que colocam uma pessoa gordinha na frente de uma casinha que está escrito lá em cima, criolipólise, por exemplo, e depois ela atravessa aquela casinha e sai magrinha do outro lado, isso é uma propaganda enganosa. Nós estamos atraindo pacientes para um trabalho que nós não conseguimos fazer, que a máquina não consegue fazer. A mesma questão que eu falo para vocês é a famosa massagem modeladora. Muito cuidado com esse termo. Não se modela gordura, certo? Pode rezar na frente do paciente, pode fazer a maior das orações que vocês conheçam na frente de um paciente, fazendo massagem modeladora. Ele não vai reduzir medidas de gordura. Nós vamos trabalhar com ele líquido. Tá certo? Então, nós temos que ter cuidados com algumas formas que a gente mostra ou divulga o nosso trabalho. Bem, o MC, vocês sabem que é uma relação de altura e peso, né, que a gente tem que fazer, e dentro desses valores aqui, então, nós temos os dois grupos de pacientes que nós podemos trabalhar dentro de um tratamento estético. Não é tratamento de emagrecimento, não é um tratamento clínico. Muito bem. Então, aqui eu vou mostrar para vocês, que é uma literatura lá de 89, essa questão do IMC, porque nós vamos falar daqui um pouquinho sobre essas situações aqui. Vocês estão vendo aqui esta bolsa adiposa supraumbilical, certo? Observa que aqui ela é pega, pinçada com muita facilidade. E essa bolsa adiposa, nessa outra paciente aqui da nossa esquerda, ela não tem o mesmo volume, a mesma quantia de adiposidade. Deu para ver que são pacientes com IMC bem diferentes, correto? Então, essas bolsas adiposas que a gente está mostrando, por exemplo, esta aqui, infraumbilical, essa bolsa aqui, ela está presente nos pacientes de IMC normal e pacientes de IMC com sobrepeso moderado. E ela não está presente no paciente com IMC normal e moderado, essa bolsa aqui de cima, mas está nessa pessoa obesa aqui de baixo. Então, veja que não adianta nós pegarmos máquinas para tentar tratar essa adiposidade aqui, porque ela não vai dar resultado. Ela não vai aparecer o resultado. Então, quando a gente fala no nosso linguajar, né, que é muito comum, as pessoas falam assim, vamos fazer uma lipo sem corte. Não tem aparelhos que têm essa proposta, lipo sem corte. E muita gente fala lipo sem corte sem se dar por conta o que está falando. Então, veja, se essa paciente chegar no cirurgião plástico para fazer uma lipoaspiração, o cirurgião plástico vai fazer a lipoaspiração nela? Não vai. E por que eu vou usar uma máquina que faz lipo sem corte nesta paciente? Que magia nós temos na mão para fazer isso? Nenhuma.
Nenhuma. Então, a gente tem que começar a entender esses termos, essas propostas, para a gente não errar. Porque senão a gente vira escravo da nossa paciente. Né? Isso não pode acontecer. A coisa mais interessante que tem é chegar uma paciente na clínica e perguntar: fulana, você já tem a máquina nova que saiu agora essa semana, que faz milagres? A coisa mais triste que tem é a profissional sair correndo de dentro da clínica e buscar essa nova tecnologia, esse modernismo, que ela ainda nem sabe exatamente o que está acontecendo, só porque a paciente veio e comentou para ela. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação. Então, vamos lá. Nós temos no nosso corpo, homens e mulheres, 2 tipos de bolsas adiposas, correto? Nós temos as bolsas adiposas simples e bolsas adiposas duplas. Então, isso que eu estou mostrando aqui para vocês, elas são características das pessoas com IMC normal e IMC levemente um sobrepeso. Quando eu falo levemente, porque se o sobrepeso já estiver lá no 28, 29, o paciente já é considerado, para nós, em termos estéticos, uma paciente obesa. Bem, então, essas bolsas aqui, elas estão em várias partes do nosso corpo, correto? Muito bem. Só que essa bolsa adiposa dupla, ela se encontra em somente 2 regiões do corpo: a região infraumbilical e os flancos, correto? E nas outras bolsas, por exemplo, a papada, a região posterior do braço, a região interna da coxa, a região das costas, aqui da área do sutiã, essas aqui da prega da axilar, essas aí são bolsas simples, correto? Como também nós temos o tecido subcutâneo, que reveste o nosso corpo todo. Por exemplo, a região glútea é um tecido subcutâneo simples, não tem uma dupla camada adiposa ali. Então, olha que interessante. Quando nós tivermos bolsas adiposas duplas, a nossa máquina, a energia da máquina, pode produzir necrose ou apoptose. Quando a gente fala necrose, apoptose, significa que essa energia pode matar o adipócito. O adipócito morto é retirado do corpo. O corpo se livra dele. E o que é interessante? Não há reposição desse adipócito. Por outro lado, a lipólise é um sistema fisiológico. A lipólise é simplesmente uma redução do tamanho do adipócito, mas não interfere na vitalidade dele. Não mata o adipócito. Ele permanece no corpo do paciente. Então, nós temos que entender que jamais nós podemos utilizar um equipamento que vá remover adipócito do corpo do paciente em tecido cutâneo, subcutâneo ou uma bolsa simples, sob risco de produzir um afundamento irreversível no corpo do paciente. Olha, é por isso que eu preconizo sempre que criolipólise com segurança é somente nesta situação aqui. Quando a gente acompanha mais de 480 artigos científicos sobre criolipólise, todos eles falam isto, a mesma coisa. Então, eu tenho que ter um embasamento científico que está acessível para todo mundo, porque todos hoje nós temos um smartphone, e se nós tivermos um smartphone, nós temos condições de acessar qualquer artigo científico. É só querer, é só procurar, é só digitar no Google acadêmico a palavra criolipólise, por exemplo, que vão aparecer ali, nem que sejam uns 3 ou 4 artigos vão aparecer, para a gente ler
para procurar entender o que é a famosa tecnologia, assim como outras. Muito bem. Então, vejam que aquela paciente anterior aqui, ó, isto aqui, numa paciente com IMC normal, essa bolsa adiposa, ela é simples. Entretanto, quando ela tem um IMC muito elevado, ela passa a ser um IMC duplo, assim como outras áreas do corpo. Mas eu não faço o aparelho nelas, por quê? Porque elas são pacientes obesas. Então é isso que a gente tem que começar a entender quando eu vou trabalhar com uma adiposidade dentro da nossa clínica estética. O limite ou a limitação que nós temos para alguns pacientes com as nossas máquinas. Correto? Muito bem. Então aqui nós temos uma grande diferença de uma bolsa adiposa, que isto aqui vem de uma avaliação que a gente faz na clínica, e é uma avaliação muito simples e muito barata, porque não precisa de aparelho para fazer essa avaliação, precisa só de uma mão, é só de uma pegada que a gente precisa. Então aqui nós temos uma imagem que é um tecido adiposo, que é os adipócitos cheios, que a gente chama de hipertrofia adipositária. E aqui embaixo nós temos uma bolsa adiposa que tem um vazio aqui no meio, e esse vazio é preenchido com líquido, que a gente chama edema. Como ele está no meio do tecido adiposo, ele passa a ser como lipedema. Então veja, os pacientes têm a hipertrofia adiposa e têm o lipedema. Normalmente na estética, o profissional chama isto aqui de gordura compacta. E logicamente que chama isso aqui de gordura flácida. Então veja, tudo bem, eu posso falar isso para ter uma compreensão. Mas só que além de ter essa compreensão, eu tenho que ter a visão morfológica estrutural. Aqui eu tenho uma situação que requer um tipo de tratamento. É uma bolsa. Aqui eu tenho uma outra bolsa que requer outro tipo de tratamento. Então, se eu fosse falar para vocês diretamente, poderia dizer para vocês que aqui uma massagem modeladora vai dar resultado. E aqui nessa bolsa, ela não vai dar resultado. Aqui eu vou usar uma criolipólise. Aqui eu vou usar uma radiofrequência monopolar. Então veja, através da mão eu consigo fazer uma diferenciação das bolsas adiposas, e quando a gente faz a diferenciação da bolsa adiposa, a gente já tem o tratamento proposto, e esse tratamento vai dar certo. Beleza? Por isso que eu não trabalho com associações. A minha associação, ela é um equipamento e é um cosmético. Se o paciente vem para uma clínica para trabalhar uma adiposidade, esse paciente tem que levar para casa um cosmético lipolítico, tem que usar em casa, além da sua dieta. Aí eu fecho o tratamento estético. Se o paciente vem trabalhar uma flacidez de pele, da mesma forma, eu vou usar o meu equipamento para a flacidez de pele, e o paciente vai levar para casa o seu hidratante, o seu firmante, o seu produto antiglicante, sei lá o que for, que é a linha cosmética, e vai ter que parar de ingerir o açúcar em demasia. E esse açúcar, a gente sabe, não está somente no açucareiro. Esse açúcar está no carboidrato, esse açúcar está no leite, esse açúcar está no suco de laranja. Então tem pessoas que falam assim: você come açúcar? Não, sou muito saudável, tomo 3 litros de suco de laranja por dia. Pô, beleza, você ingere mais de 1 quilo de açúcar por dia. Faz o quê? Vai aconselhar a tua paciente a continuar ingerindo essa quantia de açúcar? O teu resultado não vai ser bom. E a paciente vai dizer que você não é boa, que o produto que você está usando não é legal, que a tua radiofrequência que você está fazendo não funciona. E vai procurar outra clínica. Então, nós temos que entender que alguns aparelhos só funcionam, só dão resultado onde existir água.
certo? Então, a gente costuma sempre falar que nós temos que colocar água no colágeno. Às vezes eu escuto o pessoal falando o seguinte: vou fazer radiofrequência amanhã para a minha paciente, eu já disse para ela para tomar 3 litros d'água antes de vir para a clínica. Deve ter algum canudinho especial que leva essa água lá para o colágeno, né? Então, isso a gente tem que começar a entender, que esta água que a gente está falando são moléculas que estão no nosso colágeno. Se o nosso colágeno estiver glicado, né? Esse ano, acho que esse ano vamos falar muito de glicação, a gente fala da glicação há mais de 10 anos. Se esse colágeno estiver glicado, ele começa a endurecer o colágeno, ele fica rígido, ele solta a tríplice hélice e fica duro, fica rígido, e vem a flacidez. E esse colágeno glicado, ele muda de cor. O nosso colágeno, independente do meu fototipo, ele é branco. Pessoa da pele negra tem o colágeno branco. Se eu começo a ingerir açúcar em demasia, esse açúcar ele é conhecido como AGEs, produtos de glicação avançada. O que faz esse AGE? Ele se gruda, ele cola no colágeno. Quando ele cola no colágeno, ele remove as moléculas de água do colágeno. Quando o colágeno perde a água e ele oxida com esse açúcar, ele sai da cor branca para uma cor caramelo. Então nós temos as manchas marrons caramelizadas na pele do paciente. Lógico que mais visíveis no rosto, na face. Mas não é só a face que está glicada, o corpo está glicado. Por isso que quando a gente vai fazer, por exemplo, uma criolipólise na barriga de uma paciente, ou num flanco, eu começo avaliando a paciente pelo rosto, porque é mais fácil de perceber. Quando a gente percebe essas alterações, esses vários tons, a gente brinca, né? Tem o filme aquele, Os Vários Tons de Cinza, não é esse o nome? Quem é que assistiu esse filme? Todo mundo assistiu, né? Gostaram? Então, tem o filme dos 50 tons de caramelo. Quanto mais tons de caramelo tiver na pele da paciente, mais glicada ela está. Essa pele não vai responder à radiofrequência. Não tem paciente que a gente faz 5 minutos de radiofrequência, e não tem pacientes que você fica 1h30 passando radiofrequência e a pele olhando para você e rindo da tua cara. Não mexe nada. Por que será? A máquina é a mesma, a energia é a mesma. Agora a máquina não é boa, não presta. Será que foi isso que aconteceu? Por que nós temos mais de 30 queimaduras por dia de criolipólise no Brasil? Todas as máquinas são piratas. Todas as mantas foram feitas em casa. Não. Paciente mal avaliado. 90% paciente mal avaliado. Então é isso que a gente tem que começar a entender, que esse colágeno, essa pele, ela tem que ser uma pele saudável para poder responder aos tratamentos. Então eu tenho que colocar água nesse colágeno, eu tenho que, e essa água, lógico que vem pela alimentação, vem pelo copo d'água, mas ela vem mais pelo cosmético. Então esse cosmético tem que ter poder de permeação e tem que ter poder de hidratação na hora. Logicamente, se essa pele estiver glicada, eu tenho que desglicar essa pele. Como é que eu desglico ela? Alterando a alimentação do paciente e usando o antiglicante. Correto? Então, eu vou pedir assim licença, que eu tenho um produto para mostrar para vocês, que ele é muito interessante, tá? Que ele vai ter
4 ativos, eu estou colocando 3 aqui. Um deles é o Yaxel. Aquaporin Active, Matrixil Sinthesase, Alistin e o Yaxel. Tudo dentro de um silício orgânico. Para quê? Para encostar na pele e imediatamente ter a sua função. Nós sabemos que as aquaporinas são as vias, os canais de hidratação que vêm da derme para a epiderme, de dentro para fora. Por que está sendo usado num cosmético? Porque nós temos que abrir canais de fora para dentro, para melhorar a permeação. O Matrixil Sinthesase. Isto aqui é fantástico. Esse ativo aí. Esse ativo, ele é um reorganizador do colágeno, um remodelador do colágeno, e ele tem uma função fantástica, que ele protege esta proteína aqui, ó, HSP47. Essa proteína 47, HSP47, ela tem um apelido na língua espanhola, chama-se chaperona. Tá? Não sei se alguém aqui tem origem aí de algum país latino. Tem alguém aqui que é Argentina, Chile, Peru, Cuba? Argentina? Colômbia. Então, existe chaperona nesses países de vocês? A palavra chaperona? Existe? O que significa chaperona na Colômbia? Uma cuidadora. Uma cuidadora? Viu? Olha aí. E na Argentina? Depende, a Argentina tem Córdoba, você é da onde? Bem, então dependendo, por exemplo, Cuba, cuidador significa como é que você chama aquele casalzinho assim de 12, 13 anos que vai para o cinema e vai alguém junto para cuidar? Vela? Vela, né? Vela. Em Cuba, chaperona significa vela. Mas veja, o significado, na verdade, é cuidador, protetor, certo? Então, essa HSP47 é conhecida no mundo todo como chaperona, é o apelido dela. Porque ela é uma cuidadora de quem? Do colágeno. E sabe o que acontece com essa chaperona, essa HSP47? Ela desnatura com temperaturas acima de 45 graus. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante para aquelas pessoas que dizem que a radiofrequência tem que chegar a temperaturas acima de 45 graus. A potência dessa máquina é fantástica. Eu não quero saber a potência. Eu quero saber quantos graus chega na minha derme. É isso que eu quero saber. Se a temperatura passar de 45 graus na pele, na derme, a nossa radiofrequência mata a HSP47. Então, veja, imagina, se eu tenho uma cuidadora do recém-nascido, o recém-nascido é o fibroblasto, que vai virar colágeno, e eu contratei uma babá para cuidar dela. Tem que sair de manhã cedo de casa, né, para trabalhar, contrata a babá. Imagina agora o seguinte, eu vou matar essa babá. O que vai acontecer com o recém-nascido? Morre junto. Então não adianta eu querer usar energias em excesso no colágeno, porque eu posso estar matando ele precocemente. Então, por isso que eu tenho que ter o conhecimento, o discernimento, o que é um efeito imediato e o que é um efeito tardio de um tratamento. Certo? Então, aqui nós temos o Matrixil. Qual a função dele? A função dele justamente agora é cuidar da cuidadora. É proteger a chaperona para as energias mais elevadas. Então, se nós vamos trabalhar com luz pulsada, vamos trabalhar com laser, light shear, soprano, companhia limitada. Quem vai fazer um microagulhamento, certo? Quem vai fazer uma radiofrequência, uma criofrequência, uma criolipólise, tem que ter um cuidado maior com a pele do paciente. Então, eu diria para vocês que esse produto
contendo esses ativos, e mais o famoso alistim, certo? E aí eu vou dizer para vocês, e vou assinar embaixo, é o único antiglicante e desglicante do mundo. Se vocês forem comprar um produto aqui na feira, que ele diz que ele é desglicante, e se não tiver alistim, enganation. Por isso que eu tenho que conhecer a formulação do produto que eu estou comprando. E aí surgiu então esse produto aqui chamado Aquadip, que eu vou precisar colocar aqui para vocês, porque esse é um produto profissional. Esse é um produto que eu tenho que usar na minha clínica antes desses procedimentos que nós estamos comentando aqui. Certo? Então ele vai ter todas esses ativos que nós colocamos, e ele tem uma coisa interessantíssima, uma ação interessantíssima. Ele age em 2 a 3 minutos. Então, antes de 2 ou 3 minutos de realizar uma radiofrequência facial corporal, uma criolipólise, um laser, um microagulhamento, seja lá o que for, que seja agressivo, eu pingo 1 ou 2 gotinhas desse produto naquela regiãozinha, espero 2 a 3 minutos e vou para o procedimento. Eu aumento a minha garantia, a minha segurança do meu tratamento. Tá certo? Professor Jones. Oi, querido. Sou eu. Ô, Ludmila. Não, sabe o que eu queria falar? Que, já que a Márcia me deu essa oportunidade, né, que nós, pelo menos nós dois, já estamos cuidando da chaperona há mais de 10 anos, né? E que agora, nos congressos mais importantes do país esse ano, né, da Associação Americana de Dermatologia, do congresso que acontece em Mônaco, o que mais se falou da HSP 47. E a gente já está cuidando dela há muito tempo, né? Isso foi falado agora como se fosse uma coisa atual, e a gente já está trabalhando, vendo, cuidando, falando. Isso é importante falar. Teve um congresso internacional de dermatologia ou cosmetologia? Da Associação Americana de Dermatologia, que acontece nos Estados Unidos, né, todo início do ano, e o de envelhecimento, de anti-aging, que acontece em Mônaco também, todo mês de abril. E teve uma palestrante, né, que trabalha, que é o da Eximol, né? Da Eximol, De onde vêm esses ativos biocompatíveis, né? Isso. E ela comentou, ela fez um grande boom esse ano, que dá falando da HSP 47, da chaperona. Quem tem o meu livro Eu Sei Eleterapia, lançado em 2009, vai ler lá em radiofrequência que existe a palavra chaperona lá e o cuidado que tem que ter com ela. 2009. Estamos em 2018, agora virou o boom da cosmetologia. Certo? Muito bem. Então, eu passei aqui para vocês, eu peço licença, assim, porque é um pouquinho comercial, mas é interessante porque as pessoas têm que saber o que a gente tem hoje de novidade, de coisa boa dentro do nosso mercado. Então, sempre lembrar que existe diferença, isso eu tenho que ler no meu aparelho, tá, gente? Vou comprar um aparelho para gordura, como é que ele age, o adiposo? Ele esvazia, ele mata, que forma que ele mata? Estrangula na hora, explode, ou o bichinho vai morrer devagarinho daqui uns tantos dias? Isso é muito importante a gente saber disso aqui. Até para saber como é que ocorre a eliminação desta gordura. Tá? Muito bem. Então, olha aqui que interessante. Nós temos métodos não cirúrgicos para a redução da gordura. Tá? Isso aqui é muito importante, que é uma coisa assim mais nova um pouquinho, talvez, para muita gente aqui. Então, os aparelhos que nós vamos usar para eliminar gordura corporal, especialmente a gordura localizada, certo? Então, nós temos os métodos não citolíticos e os métodos citolíticos, que aqui nós vamos chamar de adipocitólise. Os não citolíticos são técnicas para estimular a mobilização de lipídios pelos adipócitos sem afetar suas funções ou integridade. Isso aqui significa o quê? Lipólise. Então, veja, a energia do aparelho não altera a função, a estrutura do adipócito. É a lipólise. Agora, olha que interessante. Quem gosta de ficar passando víbria na barriga do paciente sem se dar por conta, sem orientar o paciente.
Vibria, híbride, né? Terapia combinada. Desvantagem. A desvantagem desses métodos são que seus efeitos no tecido adiposo e na modelagem corporal tendem a ser transitórios. Não adianta ficar 1 hora esfregando a terapia combinada na barriga do paciente e ele não ter um comportamento alimentar e de atividade física. O adipócito vai encher de novo. Certo? Métodos citolíticos. Opa! Essas técnicas promovem a ablação química ou mecânica, causando mudança permanente nos adipócitos e promovendo melhor no controle corporal. Mas o que é interessante? Morte, ultracavitação, criolipólise, certo? Isso é o que está falando aqui, ó. Hidrolipoclasia. Muito bem. Então, o que vai acontecer aqui? Né? Já falei, a ruptura da membrana por cavitação. Lembrando sempre, pessoal, que a palavra cavitação, nós temos 2 tipos de cavitações, certo? Geralmente o pessoal pergunta assim, professor, eu posso fazer cavitação num paciente? Veja, se a gente souber a diferença dos 2 tipos de cavitação, eu não preciso nem fazer a pergunta. Então, quando a pessoa faz essa pergunta, o colega faz essa pergunta, é porque ela não se deu por conta que tem 2 tipos de cavitações. Nós temos a cavitação estável e a cavitação instável ou transitória. A cavitação estável produz lipólise, que é o primeiro caso. A cavitação instável produz necrose, que é o que faz a ultracavitação. Certo? Então, veja a diferença da tal da famosa cavitação. Beleza? Dá para seguir? Muito bem. Então, ela vai produzir uma ruptura da membrana, ela destrói o adipócito, né? Ela produz um dano térmico, por exemplo, um ultrassom contínuo a 2 watts por centímetro ao quadrado, aumenta 12 graus a temperatura. Por isso tem que cuidar com o ultrassom, hein? Não dá para brincar com ele, não. Certo? 12 graus a mais, ou seja, 36 com mais 12 graus, virou 48 graus lá na barriga do paciente, num adipócito. Explode o adipócito, arrebenta com ele. Só que eu tenho que ter um cuidado com esse ultrassom. Eu não posso usar ultrassom comum, convencional, para produzir necrose no adipócito do paciente. Sabe por quê? Porque essa energia destrói o colágeno. Por que apareceu a ultracavitação? Por que surgiu o ultrassom cavitacional, o ultrassom focalizado? Porque o ultrassom normal, convencional, ele pode produzir a necrose adipositária. Só que a energia dele não é seletiva para o adipócito. Essa energia, ela primeiro pega a pele do paciente. E aí o que acontece? Ela é uma energia muito alta e faz uma necrose no colágeno do paciente. Então, o mínimo que ela vai produzir é uma flacidez cutânea, mas ela pode produzir uma lesão cutânea também, para depois atingir o adipócito. Então, a ultracavitação e ultrassom focalizado, eles vieram, a ultracavitação, porque tem uma frequência diferente. Essa frequência mais baixa, que dá aquele ruído no ouvido do paciente, essa frequência significa que essa onda ultrassônica, ao passar pela derme, não produz efeito, mas ela produz efeito somente ao redor ou no adipócito. Então veio a ultracavitação. Posteriormente veio o quê? Qual é o último tipo de ultrassom que veio? Ultrassom focalizado. Então, veja, ele tem uma distância, a gente quando vai comprar um focalizado, tem que saber qual é a distância que ele focaliza. Então, tem máquinas que é 1 centímetro, tem máquinas que é 2 centímetros para baixo. Por isso que eu tenho que saber o tamanho da bolsa adiposa, para usar o ultrassom focalizado. Então, ele só vai produzir efeito naquele ponto a 1 ou 2 centímetros para baixo. Acima dele não produz efeito, então livra a pele. Que efeito ele produz? Necrose.
Então, esse conhecimento a gente tem que ter para comprar uma máquina e para usar uma máquina. Tá certo? Muito bem. Todos os procedimentos adipocitolíticos desencadeiam, isto é importantíssimo, inflamação local. Vou fazer uma ultracavitação, vou usar um efeito necrótico, vai produzir um processo inflamatório local. A ultracavitação eu tenho que esperar no mínimo 15 dias para fazer uma aplicação no mesmo local. No mínimo 15 dias. Certo? Muito bem. O ultrassom tem 4 efeitos, que a gente tem que estudar esses 4 efeitos, saber o que eles são, porque esses efeitos são as indicações do ultrassom. Certo? Por isso que eu sempre digo, eu acho muito bacana uma empresa vender um aparelho e colocar programas prontos. Mas eu sempre digo, aquilo ali são sugestivos. Eu tenho que saber para o paciente que eu vou tratar se aquele programa que está pronto serve para o meu paciente, porque ele não serve para todo mundo. Mas é muito interessante também quando o fabricante coloca programa manual. Você vai pilotar a máquina. Você vai determinar se o ultrassom é contínuo, é pulsado, qual a energia tem que ter, qual é o tempo que tem que ser e a forma que tem que aplicar. Aí você faz aquela coisa específica para o teu paciente. Perfeito? Muito bem. Então, aqui eu coloquei, estou reforçando aqui que 3 a 2 watts, nós temos 12 graus de aumento da temperatura tecidual. Isso é muita coisa. A hora que uma radiofrequência aumenta 4 ou 5 graus. O ultrassom pode aumentar mais de 3 vezes a temperatura do que uma radiofrequência. Certo? Então, aqui está a diferença de cavitação estável e transitória. Tá? A estável é só as microbolhas e a transitória é aquela que explode a microbolha, que vai produzir a famosa necrose. A ultracavitação. A gente deveria chamar corretamente a palavra ultracavitação somente o ultrassom que tem frequência baixa. Mas, como a palavra ultracavitação ela é bonita, ela é atrativa, muitos fabricantes utilizam a palavra ultracavitação para o ultrassom normal. Não está certo, não está correto, porque a palavra ultracavitação é um termo técnico, não é comercial. Diferente de lipocavitação. Lipocavitação não é nome técnico, ele é comercial. Então eu tenho que saber, lá na fala do fabricante, o que significa para ele lipocavitação, se é necrose ou se é lipólise. Aí eu vou ter que definir, vou ter que interpretar isso aí lá no equipamento. Tá? Então esse aparelho aqui ele é aquele que vai produzir ruído constante no ouvido do paciente, desagradável ou não. Infelizmente, ele vai ter que aguentar durante todo o processo. Ultrassom focalizado, nós comentamos um pouquinho. Esse que vai focalizar aqui a uma distância de 2,5 centímetros para baixo da pele. Então, essa energia que passa aqui não gera nada na pele, mas ela focaliza num determinado ponto e gera a famosa necrose. Tá bem? A nossa radiofrequência. Então, nós temos 4 efeitos básicos da radiofrequência: fibrose, lipólise, né? Lipedema, flacidez, e com uma grande vantagem, né? Pode ser usada facial e corporal. Então, quem comprar uma radiofrequência, nunca vai faltar dinheiro para colocar gasolina aí quando encontrar. Certo? Sempre vai ter um paciente para radiofrequência. Sempre vai ter um paciente para radiofrequência. Muito bem, mas nós temos que diferenciar a radiofrequência monopolar da bipolar. Tá bom? Veja que nós temos 2 tipos de radiofrequência. 2 emissões, monopolar e bipolar. A tetrapolar, a hexapolar, a octapolar e a multipolar são derivações de bipolar. Significa sempre bipolar. Se você pegar uma máquina, a minha tem 8 aplicadores, é octapolar, octapolar. É uma bipolar de 8 pontas. Tá certo? Então,
A monopolar tem aquela placa de retorno que a gente coloca lá, né, vai fazer a radiofrequência na barriga do paciente, coloca a placa lá no glúteo, nas costas do paciente. Então, isto aqui aumenta o campo eletromagnético e a energia, ela vai até o músculo, ela pode ir, com certeza. Tá bom? Então, como a gente estava falando de estética, ela vai até o tecido adiposo, inclusive nas bolsas adiposas. E a bipolar já é uma energia que trabalha mais superficialmente, trabalha aqui a nível de derme e epiderme, correto? Não quer dizer que ela também não possa chegar um pouquinho, isso aqui são 3 milímetros, né, pessoal? Então, ela pode chegar aqui numa profundidade um pouquinho maior, mas não se compara a uma radiofrequência monopolar, certo? Então, já dá para a gente ter uma ideia. Nós vamos ter pacientes, por exemplo, que nós só precisamos trabalhar a pele do paciente e cuidar do escasso tecido, da escassa gordura que ele tem na face. Então, eu não posso usar uma radiofrequência monopolar nesse paciente. Se o paciente tiver um bom lipedema numa região do corpo, a melhor coisa que eu teria seria uma radiofrequência monopolar. Não quer dizer que a radiofrequência bipolar não funciona num lipedema. Ela funciona, sim, sem problema nenhum, mas não tão efetivamente quanto uma radiofrequência monopolar. Então, nós temos temperaturas para trabalhar com radiofrequência, que a gente mede o campo eletromagnético pela reação que ele produz, que é a temperatura. Tá? Então, a menor temperatura que nós temos na radiofrequência é 35 graus, a medida no termômetro, e a máxima que a gente vai medir é 41 graus. Então, sempre tem um desvio padrão de 1 grau para cima, para mais ou para menos. Então, aqui varia de 39 a 41, e aqui varia de 35 a 36 graus, mais ou menos. E aí nós temos aqui um valor intermediário, que é para lipedema e lipólise. Então, se eu vou trabalhar fibrose, eu trabalho com temperatura no termômetro muito baixa, e vou trabalhar flacidez, a temperatura no termômetro já é um pouco mais elevada, 40, 39, 41 graus. Perfeito? E a radiofrequência? Bom, a radiofrequência resfriada, certo? Por que eu falo a radiofrequência resfriada? Porque ela existe há mais de 15 anos. Não é novidade. Tá? Então, a gente vai sair dessa briga aí do fabricante A, B, C, porque a criofrequência é minha, foi eu que inventei o nome. Não, vamos chamar de radiofrequência resfriada, radiofrequência fria, é como ela existe no mundo todo, certo? Muito bem. Então, a radiofrequência resfriada, o que é interessante nela, gente? Promove aquecimento com maior conforto que a radiofrequência convencional. Ela não é uma máquina para produzir maior aquecimento do que uma radiofrequência convencional. Esse é um grande engano que a gente tem. Certo? Por quê? Creio que aqui todo mundo deve trabalhar com uma radiofrequência convencional facial. Quando a gente vai trabalhar a flacidez facial, tem regiões da face, especialmente próximas de um osso, que o periósteo é muito sensível, e o paciente tem uma sensação de queimação. Certo? Às vezes a gente está com uma temperatura lá no termômetro 39, 40 graus, e o paciente dá uma fugidinha da máquina. Está queimando o paciente? Não. Mas é o estímulo térmico de 43, 44 graus que dá esta sensação em alguns pontos de desconforto. Então, a radiofrequência, há uns 15 anos atrás, inventaram de colocar um resfriador nela, certo? Nos primeiros aparelhos que apareceram, o resfriamento era com gás freon, o mesmo gás que se faz ar-condicionado, que agora está proibido por causa da camada de ozônio. Então, esse gás ia no lugar da água. Então, a gente estava aplicando a radiofrequência, e daqui a cada 5, 10 segundos, a gente escutava um barulhinho assim, ó. Tss, tss. O que era? Quando ela passava dos 40 graus do termômetro, automaticamente o gás disparava e gelava a ponteira da máquina. Para quê? Para o paciente suportar os 43 graus lá dentro da pele, 44, e não ter a sensação desagradável de tipo queimação. Então, a criofrequência, ou radiofrequência resfriada, não é uma máquina para aumentar a temperatura
de uma forma como é colocado. Por isso que a gente tem que entender, às vezes, os artigos científicos. Uma coisa é 57 graus durante 30 minutos na barriga de um porco, que nunca se fez esse experimento em humanos, e quando foram fazer, queimaram os pacientes com a criofrequência. Então, nós temos que ter cuidado, porque aqui nós temos um tratamento onde houve uma necrose adipositária. Por que houve a necrose adipositária nesse experimento? Porque a temperatura foi exageradamente elevada. E isso é muito perigoso para um ser humano. Então, uma coisa é experimento em pacientes, seres humanos, e outra coisa é experimento num suíno, por exemplo, para ver um corte histológico, e achando que aquilo se pode reproduzir num ser humano. Então, temos que ter muito cuidado com essa história de máquinas com potências elevadíssimas, porque elas são mais perigosas do que benéficas, tá certo? Então, tem que baixar essa potência aí na hora do uso. Aqui nós já falamos da nossa água no colágeno. Entender uma radiofrequência na diferença de idade de uma paciente da outra, importantíssimo. Muitos aparelhos com seus manuais têm protocolos de 10 sessões de radiofrequência. Cuidado com esse 10 aí, não precisa. Né? Primeiro tem que saber por que uma paciente jovem está com a pele desidratada, por que está com a pele flácida, corrigir essa flacidez, mas essa correção é feita com cosmético, é feita com dieta, com alimentação. Uma paciente com mais... E olha, depois que a pele estiver hidratada, a radiofrequência, que como aqui eu tenho 30 anos, eu só quero efeito imediato. O que é efeito imediato? Eu não quero produzir colágeno nessa paciente. Eu quero corrigir o colágeno dela. Como é que eu corrijo? Alimentação e cosmético, e eu faço a retração do colágeno com a radiofrequência. Então, se esse colágeno estiver hidratado, eu faço a retração dele com 1 ou 2 aplicações de radiofrequência. Não precisa de 10. Uma paciente com mais idade, que a gente recebe muitas, né, pacientes aqui com 60, 65 anos, às vezes mais, aqui eu tenho 2 processos diferentes para trabalhar nessa paciente. Um deles é o efeito imediato, que é a mesma coisa da paciente jovem, tem que fazer o mesmo procedimento, e depois que nós tivermos esse colágeno retraído, nós tivermos esse colágeno hidratado, aí eu faço mais algumas poucas aplicações com intervalos maiores para produzir um novo colágeno, estimular um novo colágeno. Mas eu sempre digo uma coisa, brincando, não sai colágeno de dentro da radiofrequência. Por isso que não adianta fazer 10, 12, 20 aplicações. Certo? A radiofrequência, eu chamo ela, não sei porquê, mas esse tempo eu me lembrei disso, talvez da minha infância. Eu acredito que todo mundo aqui deve ter tomado o biotônico Fontoura. Tomaram? Eu também tomei. Para que a gente toma? Por que nós tomamos o biotônico Fontoura? Para dar fome, perfeito, para abrir o apetite. Certo? Qual seria o maior crime que o nosso pai, nossa mãe, nossa avó, gostava muito do biotônico Fontoura, seria que eles poderiam fazer para a gente? Dar o biotônico Fontoura e não dar comida. Sabe qual é o apelido da radiofrequência nessa situação? Biotônico Fontoura. Não adianta você começar a estimular colágeno se não der comida. Por isso que não adianta fazer 10, 12, 15, 20 radiofrequências e não dar alimentação para produzir um novo colágeno. Alguém aqui é vegano? Então eu posso falar. Nós trataríamos com radiofrequência um vegano? Por que não? O que falta no vegano? Proteína. Entendeu?
Então, não adianta ficar estimulando radiofrequência num paciente para produzir colágeno. Ah, mas o colágeno, em 20 dias, ele formou não sei o que. Parará. Formou em quem? Se não tem o prato é comida. Então, é essa concepção que nós temos que começar a mudar com os nossos aparelhos. É esta visão que a gente tem que começar a ter dentro de uma clínica da estética. Correto? Claro que é aí que a gente vai ver resultado. Muitos colegas aqui já aplicaram radiofrequência aos pacientes. Quando chega lá na 10ª sessão, o que o paciente fala para nós? Com a maior cara de pau. Às vezes com razão. Não estou mais vendo o resultado. Quando é que ela viu o resultado no tratamento? Somente aqui em cima. Somente na primeira e na segunda. É onde tem retração. Ninguém vê resultado num colágeno novo. No espelho não vê. Então é isso que a gente tem que começar a prestar um pouquinho de atenção. Aqui é uma diferença de radiofrequência monopolar de uma bipolar, que eu vou mostrar para vocês. Então nós temos as bolsas adiposas. Essas bolsas adiposas aqui não são exclusivas de pessoas jovens. Eu estou falando aqui, eu estou olhando o rosto de todo mundo aqui. Então tem pessoas que estão com o rosto assim. Aqui eu fiz uma radiofrequência só 10 minutinhos, só para mostrar como ela reduziu o edema e como ela repuxou a pele. Essa paciente rejuvenesceu? Não. Se não produziu colágeno novo, não rejuvenesceu. Ela só teve uma aparência melhor, mas não rejuvenesceu. Mas a ação da radiofrequência monopolar nela foi muito boa. Agora, essa outra paciente aqui que está com escassez de adiposidade no rosto. O que acontece se eu fizer 10 sessões de radiofrequência nessa criatura? Eu pioro ela. A radiofrequência não estimula a lipólise? Ou é só quando a gente quer? Não. Encostou no paciente, gerou aquecimento, estimulou a lipólise. Então, às vezes a gente está tratando uma pele e esquece o que está embaixo dela. É a mesma coisa do Botox. Quantas pessoas vão fazer Botox, mexe no músculo e não mexe na pele? E cadê o cosmético da pele? Não adianta nada. Né? Muito bem. Então, cuidado com as famosas papada, porque sempre tem que prestar atenção no que o paciente está falando para a gente. O que é papada para o paciente? Pode ser uma papada de uma paciente obesa, pode ser uma pitose, pode ser uma papada com flacidez e edema. Então, tem tratamento diferente para isso. Por isso que eu não indico de forma, nem que o aplicador da criolipólise seja especial para a papada, eu não faço papada com criolipólise. Jamais. Eu faço uma radiofrequência, faço uma criofrequência, se tiver, mas uma radiofrequência basta, né? Normal. Braço também, né? Jamais faria aqui uma criolipólise, jamais. Por quê? Porque a bolsa adiposa simples vai afundar. As maiores queixas dos pacientes quanto ao inesteticismo da criolipólise é interno de coxa e braço, porque ela afunda e não tem mais conserto. Né? Radiofrequência não. Aqui também a gente trabalha com radiofrequência. Sempre que tiver tecido adiposo para mexer, o ideal seria mexer com radiofrequência monopolar. Aqui perto, está um pouquinho desfocada a nossa imagem, mas dá para ver o resultado aqui. Logicamente que isso aqui a gente está associando com o cosmético também, especialmente em casa. Né? Sempre vai ter redução de volume, sempre vai ter retração de pele, né? Mas a adiposidade não. Vai ter aquele volume que é aquele líquido que é o que aparece mais rapidamente. Bom, a criolipólise eu vou falar bem rapidinho, já estou terminando, entendendo por que a criolipólise tem que ser desse modelo aqui. Porque a criolipólise ela quer pegar essa gordura aqui de baixo e não a de cima. Por isso que ela é desse formato. Por isso que eu não compactuo com 360. Tá? Eu entendi o que é a criolipólise. Por que é essa gordura que tem que pegar? Porque essa gordura aqui de cima, se o paciente fizer dieta, ela desaparece. A de baixo, ele pode ir daqui a Aparecida do Norte, de joelho, e não desaparece. É sério.
Ela não faz lipólise, ela não desmancha. Então, a criolipólise ela tem esse formato. Por que ela suga? Ela suga para trazer para dentro do copinho essa gordura aqui debaixo, que é a camada dupla. E por que ela tem o aplicador aqui do lado? Não é para gelar aqui em cima, é para gelar do lado, porque do lado que ela pega o tecido adiposo profundo. É só ler a proposta da criolipólise e por que ela é desse formato. Correto? Bem, eu vou passar mais rapidinho, mas aqui tem uma coisa interessante. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Aqui. Voltando um pouquinho lá daqueles dois processos que a gente falou, dos procedimentos adipocitolíticos, que é esse que produz necrose, né, cavitação, aquela coisa toda. Olha só interessante isso aqui. Eles podem culminar com fibrose. Tá? Então, uma criolipólise pode culminar com uma fibrose. Uma ultracavitação também pode gerar fibrose. Isso é interessante. Agora tem uma coisa, quem trabalha com criolipólise, já ouviu falar em hiperplasia adipositária paradoxal? Que na literatura fala que ainda não sabe o resultado, parari, parará. Olha o estudo que diz aqui. No caso regenerativo, o colágeno depositado no meio adipocitolítico é substituído por novos adipócitos que colonizarão a área, regenerando e gerando hiperplasia do tecido adiposo. Isso é novo, hein? Isso é novo. Devido a esses fatores, após procedimentos adipocitolíticos, a deposição de lipídios deve ser evitada pelo exercício físico e dieta adequada. Olha como é interessante a alimentação, o exercício físico, para tudo que a gente vai trabalhar com o paciente. Mesmo nosso paciente sedentário, se ele for sedentário, não quiser obedecer às regras, às vezes é melhor até não atender esse paciente. O ideal é tentar convencê-lo, certo? Bom, eu vou passar aqui que está mais não sei o quê. Então, eu digo para vocês, eu sou um cara chato pra caramba, mas sou chato mesmo, né? Quer emagrecer, gente? Conscientização, disciplina. Se tiver uma orientação de um profissional, ótimo, melhor. Esse profissional pode ser nós mesmos. Não queiram que uma máquina faça aquilo que ela não se propõe a fazer. Então, essas são pessoas que perderam, orientado pela gente, 6 quilos em 33 dias. Esse perdeu 12 quilos em 2 meses e meio. Foi com máquina? Não. Foi com disciplina. Eu tenho que parar de comer coisa errada, eu tenho que fazer uma atividade física. A máquina faz o polimento do diamante. Correto? Então, isso aqui nós temos que lembrar agora, profissional que é novo aí, no profissional da estética, tá? Esteticista, você saiu do embelezamento, você entrou na área da saúde, então tem que ter muito compromisso, muita responsabilidade com o teu paciente. Passou a atender um paciente agora, certo? Então tem que conhecer anatomia, tem que conhecer fisiologia, vai ter que fazer essa coisa chata que é estudar, vai ter que estudar, não adianta, certo? Para quê? Para garantir o teu sucesso. A preocupação é com o nosso sucesso, com a nossa garantia, com a segurança do paciente, é isso que interessa para nós dentro da nossa clínica, certo? Queria agradecer a vocês a paciência, o carinho, e desejar para vocês um sucesso tremendo na profissão de vocês, mas sempre com responsabilidade. Muito obrigado e um beijo no coração.